Ferge define data para Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. E o Vitor Pereira, que balança no cargo após todos esses maus resultados aí, né, concebidos entre títulos e clássicos nesses 3 meses de Flamengo. E também o Vitor Pereira está recebendo seu último apoio, voto de confiança aí, né, da diretoria do Flamengo, galera. E vamos estar destrinchando aí o desempenho assustador que o Vitor Pereira tem em títulos e clássicos desde quando chegou ao Brasil para trabalhar de técnico, galera. Também vamos estar falando aí sobre os torcedores do Flamengo que foram protestar no Ninho do Urubu, né? O muro do CT amanheceu pichado e também a notícia aí, né, que vinculou aí, né, do Flamengo no portal turco aí, né, a respeito da contratação do Jorge Jesus para ter um retorno no Flamengo. E vamos estar falando aí por último no vídeo aí, né, de duas notícias boas aí, né, para o joia da base do Flamengo aí, né, que vão ter oportunidade na seleção brasileira, sub-17. Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informação para a notícia do nosso Mengão queridão. Mas antes, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. E vamos lá, né? Porque a FERJ, ontem, né, ao Vasco confirmar sua classificação à semi do Carioca 2023, a FERJ definiu a data aí, né, para o confronto entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, né? Então a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, divulgou na noite desta quinta-feira, após o jogo do Vascaína, que é a data do jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Clássico dos Milhões, como é conhecido aí, né? O jogo entre Vasco e Flamengo, acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13 de março, às 21h10, horário de Brasília, no Maracanã. E no domingo, no dia anterior, né? Volta Redonda e Fluminense jogarão às 6 horas da tarde no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os duelos de volta ainda não têm datas marcadas, né? Mas a tendência é que a federação marque o jogo para o dia 19 de março, por ter terminado na segunda posição da Taça Guanabara. O Vasco tem a vantagem do empate aí, né, nos dois jogos aí, né? E o Flamengo, que encerrou em terceiro lugar o Campeonato Carioca, não terá vantagem nenhuma aí, né? E os dois jogos acontecerão no Maracanã, né? E como eu falei, né, o jogo de volta ainda não foram marcados ainda, isso porque o Vasco e o Volta Redonda têm compromissos no dia 18 não, no dia 16 de março, pela Copa do Brasil. Então, né, o embate de volta aí, né, do Campeonato Carioca ainda não tem data marcada devido a esses compromissos de Vasco e Volta Redonda pela Copa do Brasil. Agora vamos estar falando aí do técnico Vitor Pereira, que não teve começo do jeito nenhum, do jeito que a gente imaginava que ele começaria aí, né? Vem balançando no cargo aí, né? Mais a diretoria do Flamengo aí, né? Marcos Braz e Rodolfo Landim, né? Bruno Spender, rapaziada aí, né? Estão dando esse último voto de confiança aí, né? Para ele nessa reta final de campeonato carioca, porque com esse último resultado aí de 2-1 pro Fluminense na última quarta-feira, o Flamengo perdeu o título da Taça Guanabara aí, né? Terminando o turno em terceiro lugar, sendo ultrapassado pelo Vasco da Gama. O Vitor Pereira, com isso, já não tem mais a mesma estabilidade no cargo de treinador do Flamengo aí, né? Sai a derrota aí nos clássicos, além dos vices da Recopa, Supercopa, mais o terceiro lugar no Mundial aí, né? Somando os fatores que o Flamengo não tem apresentado um futebol, uma evolução, né, consistente, um desempenho no futebol, fizeram a pressão pela demissão do Vitor Pereira aumentar aceleradamente, né? Como nós torcedores por mim já tinha mandado ele embora na derrota contra o Palmeiras, né? A cúpula da Gávea, né, que fica acima ainda da diretoria, se demonstra descontente com o português e a mesma sequência de trabalho de Vitor Pereira, que era tratado com uma certeza, agora de fato está ameaçada. E correntes políticas que cobram a demissão do português entende que até então não se justificou em campo o discurso que ele vem falando, né? Toda a entrevista coletiva ele fala que estamos no caminho certo. Que caminho é esse? Caminho certo da derrota? Só se for, né? Então, figuras importantes da Gávea aí, né, não estão aceitando o argumento de que o Flamengo está evoluindo, que ele fala que está evoluindo, e decidiram dar esse último voto de confiança aí, né, ao treinador português. As semifinais do Carioca, caso classifique as finais, podem ser fundamentais para sacramentar o futuro de Vitor Pereira, que já é visto aí como uma espécie de consenso a demissão do treinador. Se o time não for bem nessa reta final do Carioca, os confrontos do Vasco da Gama pela semifinal aí, né, e não ganhar o título, o embate que está marcado aí, como eu falei, na próxima segunda-feira, já era. Martelo batido aí, né? Vitor Pereira, se Deus quiser, não será mais técnico do nosso time do Flamengo, porque não tem mais jeito não, cara. Não tinha, pra mim, não tinha nem que dar essa última volta aí. Colocava um técnico interino, esperava o JJ Sá se ficar livre lá, conversava com ele, fazia uma proposta, viu o Carvalhal, viu alguns técnicos aí que já foram sondados pelo Flamengo em momentos anteriores, porque o Vitor Pereira, meu irmão, não encaixou no Flamengo. Tá igual o Marinho, não encaixou no Flamengo. Então, né, vamos estar passando aqui pelo desempenho do Vitor Pereira, o desempenho que ele tem assustador em clássicos,
desde que chegou ao Brasil e agora que chegou ao Flamengo em títulos, que é assustador isso. Começar aí pelos clássicos. Pelos clássicos, porque o Vitor Pereira tomando a passagem pelo Corinthians e agora pelo Flamengo, ele só tem 2 vitórias em clássicos, as 2 contra o Santos e ainda empatou um jogo contra o Santos aí, né? É, ele já teve 13 clássicos desde que chegou ao Brasil, só venceu 2, como eu falei, 2 com o Santos. No Flamengo já venceu um clássico aqui, mas não foi ele que estava no banco de reserva, era o técnico Rui Quinta na vitória por 1-0 contra o Botafogo. Então, nos confrontos de clássico, ele tem 23% de aproveitamento e no Flamengo ele tem 25% de aproveitamento aí nesses últimos jogos. Então, cara, é um cara que não tem, os números não ajudam, não tem números que ajudem o Vitor Pereira. Que em clássico ele perdeu dos 13 que ele esteve no banco de reserva, ele perdeu 11. E em títulos, ele perdeu um pelo Corinthians, que foi vice da Copa do Brasil pra gente. Foi vice da Supercopa, terceiro lugar no Mundial, vice da Recopa e nem vice foi da Taça Guanabara. Então, 5 embates aí, 5 títulos, de 5 possíveis, não conseguiu conquistar um. O cara é totalmente alérgico a títulos, como eu já falei no vídeo anterior, ele só pode ser alérgico a títulos e a clássica, que pelo amor de Deus, né? E com tudo esse acontecimento aí, esse descontentamento de todos nós torcedores rubro-negro, que o Flamengo é irreconhecível, sem identidade em campo aí, os torcedores fizeram um protesto no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira aí, né? Manifestação aconteceu após esse último jogo do Fluminense, que o Flamengo saiu derrotado aí de virada por 2-1, ficou sem atar o título simbólico da Taça Guanabara, e um grupo de 20 torcedores aí, né? Foi, nesta manhã de sexta-feira, protestar na porta do Ninho do Urubu, revoltados com as últimas derrotas do Flamengo. Os torcedores que foram na porta do CT e levaram pipoca para reclamar dos dirigentes e jogador. Vou estar colocando aqui ó, a imagem aqui no Twitter dos torcedores do Flamengo, lá na porta do Ninho do Urubu, né, com pipoca na mão, jogando pro alto aí, né, dando palavras de ordem aí, né, quanto a essa diretoria aí. Tá aí, né, revolta dos torcedores aí, né, que protestaram bastante lá no CT Ninho do Urubu, né, na manhã dessa sexta-feira aí, né, enquanto os torcedores treinavam lá dentro lá do CT, os torcedores soltaram fogos, jogaram pipoca em cima do jogador, como você pode ver. Aí, ó. Torcedor aí revoltado aí, né? Cantando palavras de Seu rock. pipoqueiro, tá dando arrego só por causa de dinheiro. Vitor Pereira, seu pipoqueiro, tá dando arrego só por causa de dinheiro. Vitor Pereira, seu pipoqueiro, tá dando arrego só por causa de dinheiro. Viu aí, né? Os torcedores aí, né? Muito revoltados aí, né? Quanto a esse ocorrido, enquanto eles protestavam lá do lado de fora do CT Jorge Alá, o treino ocorria dentro do Ninho do Urubu, né? Os jogadores que estão se preparando aí para jogar a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama, né? Bruno Henrique aí em campo aí, né? Muito bom, tá vendo o nosso BBH27 junto com o elenco aí, né, nos treinamentos. Então é isso aí, né? Vitor Pereira balançando no cargo. Não cabe mais ele no Flamengo, mas a diretoria que vai dar mais um dia, mais um voto de confiança para ele, que é na reta final desse Campeonato Carioca aí, né? E daí aconteceu tudo isso. E além dos torcedores reclamando lá, né? O muro, né? O muro do Ninho do Urubu apareceu pichado, né? Também, né? O, o muro vou estar colocando a foto aqui, ó, do muro do Ninho do Urubu, que amanheceu pichado aí, né? Protesta aí, né? Só colocar aqui. Ó. Eita. Não vou colocar não, mas vou estar falando aqui do CT que foi pichado com a palavra de fora VP e fora Marcos Braz aí, né? Queremos raça, P12 aí, né? Voltando aí, né? A gente sabe que esse ano aí, né? Então, a pessoa responsável por esse rabisco aí que se denomina P12, que não é a primeira vez que utiliza desse modo para protestar, né? Desse artifício aí, né? E disse voltei pedindo fora Marcos Braz, fora Vitor Pereira aí, né? Do nosso Flamengo queridão. E ontem, né? O Fenerbahçe perdeu para o Sevilha aí, né? Na Europa League aí, né? E o Jorge Jesus, que a gente sabe que o Flamengo tem interesse no retorno do JJ aí, né? Virou destaque lá na Turquia, esse interesse do Flamengo aí, né? A gente sabe que esse início de temporada aí não começou bem. Com o Vitor Pereira, que está alvo de muitas críticas aí, né? Por parte de nós torcedores aí, né? E agora a diretoria também cogita ele sair, né? E diante disso, o JJ aí, né? Que voltou a ter o nome cogitado no Flamengo. Teve o áudio vazado aí que não permaneceria lá no Fenerbahçe por conta da tua adaptação ao frio, né? E segundo a informação do jornalista Jorge Canu, né, o Jorge Jesus, que foi noticiário nos portais turcos, né, o Flamengo
sendo muito interessado no retorno do JJ, mas a seleção brasileira também que está sem treinador, né? E pode estar tendo alguma coisa aí, né? Não sei, né? Mas espero que ele volte para o nosso Mengão, minha seleção brasileira não, que volte para o Flamengo. Ele, pô, que foi o treinador mais vencedor da história do Flamengo aí, ganhando a Libertadores, Brasileirão, Carioca, Supercopa, Recopa aí, né? E vai estar livre em maio aí, né? E sua não adaptação ao frio turco aí, né? Que mostrando dificuldade na adaptação, vai estar saindo do clube do Fenerbahçe ao final do contrato aí, né? E pode estar pintando no ninho do Urubu aí, né? Eu seria a favor do Flamengo demitir o Paulo Souza. Paulo Souza é ruim também, a gente bota até o nome de. Demitir o Vitor Pereira, botar um interino lá e aguardar o JJ para assumir o Flamengo em maio ou em junho, porque o contrato dele termina um mês para frente, mas o campeonato turco termina um mês antes aí, né? Então, depois de todas essas informações ruins aí, né? Vitor Pereira que não encaixou no Flamengo, mas a torcida revoltada, a cúpula da CBF aí e corrente política aí pedindo a demissão, toda essa turbulência aí, né? Tem notícias boas no vídeo aí, né? Isso porque o Flamengo teve 2 jogadores da base aí, né? Convocados para o Mundial de Clube Sub-17 aí, né? Da categoria que será disputado no Equador, né? Como a gente sabe aí, né? O Flamengo, que é referência nas categorias de base aí do futebol nacional, né? O Flamengo, então, teve 2 jogadores convocados aí, né, para a seleção sub-17 aí, né? A lista que foi divulgada pelo treinador Felipe Leão, né? Os 2 garotos que vão representar o nosso Mengão queridão no Equador, né? É o goleiro Caio Baroni, né? Que jogou o a Copa São Paulo de Juniores aí, né? E o atacante Lohan, né? Que já vem figurando aí, né? O time titular, né? Do time titular não, o time profissional do Flamengo aí, né? Treinando junto com os profissionais também, jogou a Copa São Paulo de Juniores, também jogou o Campeonato Carioca aí nos primeiros jogos aí, né? Então, o Caio Baroni, que não tem experiência no time profissional, não foi relacionado entre os profissionais, mas o Lohan, que começou a ser relacionado aí, né? Tem a sequência com o plantel, com o time principal. E dessa forma aí, né, os 2 atletas do Flamengo têm a missão de representar o Flamengo aí, né, em solo equatoriano na competição aí que começa no dia 30 de março e encerra dia 23 de abril, né? E o Brasil que está no grupo A junto com Equador, Chile, Uruguai e Colômbia. E na chave B tem Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, Bolívia, que lutam entre si, né, seleção brasileira, que estreará no dia 30 de março, como eu falei aí, né, às 9 horas da noite no Equador contra os equatorianos. E essa competição aí, né, o Sul-Americano Sub-17 aí, né? Os 3 primeiros melhor colocados de cada grupo avança para o hexagonal final. E desses 6 jogos aí, né? Os 4 primeiros garantem vaga na Copa do Mundo Sub-17, que será disputado em novembro no Peru, galera. Então tá aí, né? Teremos 2 representantes da Seleção Brasileira Sub-17, mas espero que tudo se resolva aí, né? Que a diretoria não mantenha o Vitor Pereira, que não encaixou o trabalho dele no Flamengo aí, né? Porque ele é alérgico a título, ele é alérgico a clássico. E teremos clássico e título para ser disputado. Não acredito numa melhora do time nesse período aí, né? Razoável aí, né? Que o Flamengo, o primeiro embate é na segunda-feira e depois será marcado aí o jogo de volta no Campeonato Carioca. Então, eu te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Gente Sou Flamengo. Essa foi a informação aqui do canal. Tamo junto, nação. Valeu.